Boa noite a todos. Boa noite, pessoal aí do Facebook, do Instagram. A gente vai esperar um pouquinho para o pessoal ir entrando. A gente começa mais uma live aqui da comunidade Alicerce. Tenho muita alegria que nós estamos aqui, né, para juntos a gente poder partilhar da palavra de Deus, podemos partilhar das nossas vidas e a gente vai esperar um pouquinho o pessoal entrando, a gente já vai dando boa noite, graça e paz aí para todos. Boa noite, graça e paz a todos. Mais uma quarta-feira, dessa vez bem fria, chovendo, né? E nós estamos aqui mais uma vez para a gente sempre falar da nossa experiência, né? Comunidade Alicerce, como uma nova comunidade, como a gente tem falado quase todas as quartas-feiras aqui, tem seus jeitos próprios, né? Sua maneira própria de evangelizar, sua espiritualidade própria, específica nossa, não nos torna nem melhores nem piores, apenas diferentes. As novas comunidades têm essa prerrogativa, né, de uma evangelização do mesmo jeito que os outros, mas de uma forma diferente. Então, as nossas lives elas têm esse objetivo, a gente falar um pouco da experiência nossa. A comunidade Alicerce tem 14 anos e meio já, quase 15 anos, né, além da experiência no movimento Alicerce. Então a gente conta um pouco aqui da nossa experiência com Deus. E esse é o nosso objetivo principal, mais uma vez. Não tem aqui nenhum teólogo, nenhum estudioso, né? Nenhuma estudiosa. Apenas pessoas que vivem essa experiência da vocação, de uma vocação específica, que nos possibilita muitas vezes poder ajudar as pessoas. Nos dá aí, muitas vezes a capacidade, não por mérito nosso, mas do Cristo que nos usa para ajudar em alguma forma as pessoas, ou pelo menos para ser uma seta, para indicar o caminho do Cristo. Então esse é o nosso objetivo mais uma vez nessa live. A gente pede aí para o pessoal já ir compartilhando a live, né, no Facebook, no Instagram. No Instagram já dá para ir mandando pelo direct. Hoje a gente vai estar partilhando a palavra de Efésios no capítulo 4, versículo 1. Né, se vocês já quiserem ir pegando aí a palavra, né, já deixar aí junto, porque daqui a pouco a gente já vai ler, né, a palavra, já vai estar partilhando, e a gente já está vendo algumas pessoas entrando, e a gente muito feliz, né, de estar hoje mais uma vez aqui na live, assim, partilhando com vocês. E pode mandar, né, daí, uma mensagem, porque às vezes eu não sei qual dos dois aqui, chega só a fotozinha pra gente ver, mas a gente não... Aqui é no Facebook. Aí a gente vai vendo as fotos. Não dá para identificar, então se você mandar uma boa noite aí, quem é você, de onde, né? Fica mais fácil pra gente identificar. Muito bem, então vamos dar início aqui nesse nosso encontro das quartas-feiras, para melhor vivermos nos dias de hoje, nesses tempos de desafios, esse tempo maluco aí, não o tempo natureza só, mas o tempo, né, que nós estamos vivendo. Então, mais uma vez, obrigado a você que está conosco nessa noite. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos certamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Pedir a intercessão. Nossa Senhora, que está ali na imagem atrás de nós, aquela imagem de Nossa Senhora das Graças. E aqui, uma das nossas baluartes, né? Madre Teresa de Calcutá, que são dois baluartes da comunidade, São João Bosco e Madre Teresa. A imagem de São João Bosco a gente não tem ainda, mas breve nós vamos ter, com Deus certeza. Vai providenciar para a gente. A providência vai acontecer. Então, mas nós temos aqui Madre Teresa intercedendo por nós e por você aí. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito
Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Jesus manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Santa Maria Teresa de São João Bosco, rogai por nós. Muito bem, então vamos mandar aqui um abraço para as pessoas que estão entrando aí, em especial a Edna, o Tiago Valente, né, mandando um abraço para os filhos lá da comunidade Betânia e Lorena, o Anderson, né, que passou por aqui, nos conhece muito bem, nós nos conhecemos muito bem. Vamos... A Larissa também, ela pedindo mandou uma uma oração pela mãe dela, né? Vamos estar rezando pela sua mãe, Larissa. Lá temos o Igor e outros aqui que dá para a gente perceber, mas não dá para falar o nome de todo mundo. Rafael Reis. Minhas irmãs, duas irmãs, Roselia e Jaira, né? Rafael, então, pessoas que vão entrando, nós vamos, à medida que for possível, nós vamos falando aqui. E a Daí, então, vai ler, né, proclamar a palavra de Deus para nós hoje, que está na carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 4, a partir do versículo 1. Eu, prisioneiro no Senhor, vos exorto a levardes uma vida digna da vocação que recebestes. Com toda humildade, mansidão e com paciência, suportai-vos uns aos outros no amor, solícitos em guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também é uma só esperança ao qual fostes chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, acima de todos, no meio de todos e em todos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Muito bem. Nós temos essas últimas quartas-feiras partilhando aqui a palavra nas cartas de São Paulo, né? Não tem assim nenhuma porquê disso, mas conforme vai passando a semana a gente vai escolhendo algumas palavras, mas talvez a gente falar de Paulo, porque Paulo não conheceu Jesus pessoalmente, né? Ele faz uma experiência mística dos sinais do Cristo, como nós, né? Nós aqui ninguém viu Jesus Cristo pessoalmente, e nós o seguimos porque, de uma forma ou de outra, houve uma manifestação de Jesus na nossa vida, na minha, na sua e onde você está, seja ela qual for, da maneira que o Espírito Santo é que faz esse encontro e é ele que conduz tudo. Então, mais uma vez, nós estamos partilhando a palavra da carta de São Paulo aos Efésios. Lembrando sempre que Paulo escreve a maioria de suas cartas na prisão, né? Então, a gente falou já também aqui na semana passada, ou retrasada, que as prisões hoje são ruins, naquele tempo também era, né? Eram diferentes, eram catacumbas, era um lugar muito frio, preso acorrentado, com soldados, enfim. E ele, na última vez, nós falávamos da alegria, que ele falava, de nós nos alegrarmos, e hoje ele nos chama aqui, no início dessa carta, nos exortando e dizendo assim, ele começando essa carta dizendo assim: eu, prisioneiro no Senhor. Né? Então, a gente pode imaginar assim, Paulo estava preso, né? Fisicamente preso, e ele fala assim: eu, prisioneiro no Senhor. Então, pela experiência que a gente faz na vocação, que nós vamos falar daqui a pouco, a gente começa a entender que prisioneiro no Senhor é usar plenamente a nossa liberdade, de uma forma correta. Porque hoje, todo mundo vive em busca, não hoje, né? Sempre, né? Todo mundo vive em busca dessa tal liberdade, como tem aquela música, em busca dessa tal liberdade. E aí nos desviamos, né? Porque essa tal liberdade, ela nos confunde. Essa liberdade que a gente entende no mundo de fazer o que quiser, do jeito que quiser, na hora que quiser, eu sou livre, tem tornado as pessoas insaciáveis. Essa liberdade que a gente faz e acabou, tem nos tornado pessoas que nós nos contentamos com nada, sempre está faltando alguma coisa.
Então é uma liberdade que nos torna frágeis, que nos torna dependentes das coisas materiais. E Paulo vai dizer assim: eu prisioneiro no Senhor. O que ele quer dizer com isso? Que presos no Cristo, nós usamos corretamente a liberdade que nós temos. Nós usamos a liberdade para o nosso crescimento, para o nosso bem, para aquilo que melhora o ser humano. Uma liberdade que nos torna melhores, que nos torna pessoas aquilo que realmente nós somos. Porque ao contrário, do outro lado, a outra liberdade, vai nos tornando pessoas que não somos. Vai nos transformando em seres que nós não somos, num ser que nós não somos. Porque vai prevalecer sempre na tal liberdade o pecado. E Paulo aqui começa nos ensinando que prisioneiro no Senhor, nós usamos corretamente o bem que Deus nos deu, que é a nossa liberdade, o nosso livre-arbítrio. Usando bem essa liberdade, usando bem esse livre-arbítrio, nós nos tornamos aquilo a quem nós somos criados, imagem e semelhança do Deus Criador. Do outro lado, nós nos tornamos, na outra liberdade, nós nos tornamos imagem e semelhança do pecado, que também está em nós. Nós carregamos e trazemos conosco a consequência do pecado original. Então, essa prisão que Paulo anuncia, que para nós é um convite também, eu vos exorto, eu prisioneiro do Senhor, ou seja, ele está exortando-nos a nos tornarmos prisioneiros do Senhor, que nos torna livres para sermos aquilo que realmente nós somos. Quantas vezes nós estamos vivendo achando que nós estamos sendo aquilo que é a nossa identidade divina, e não somos, não estamos, porque nós estamos nos enganando e enganando as pessoas. No Senhor, prisioneiros no Senhor, nos tornamos esse ser na qual Deus nos escolheu. Quero repetir que o carisma da comunidade alicerce é o resgate do valor do ser humano como filho e filha de Deus a partir do olhar do Criador. Como que Deus olhou para que nós nascêssemos, para que nós nos tornássemos verdadeiros herdeiros do céu. E somente no Cristo, porque a vida de Jesus no mundo, a morte dele na cruz, nos traz essa possibilidade dessa prisão nele que nos torna aquilo que nós somos. Isso que o Maurício está falando sobre a liberdade, eu pude experimentar muito na minha vida. Porque antes de conhecer Deus assim e fazer essa experiência profunda com Ele, eu já testemunhei isso na comunidade aqui. Antes eu pensava assim, quando eu tiver uma família, eu vou ser feliz. Né? Quando eu tiver a profissão que eu sempre sonhei, eu vou me realizar, eu vou ser feliz. E sempre algo faltava dentro de mim. Sempre eu buscava algo, né, desde a minha adolescência, que sempre me faltava. E eu sempre fui uma pessoa assim, correta nas coisas, buscava ser. Tudo aquilo que eu fui aprendendo em casa com os meus pais, eu sempre fui uma boa filha, na escola sempre fui uma boa aluna, sempre era muito dedicada, mas assim, mesmo tendo tudo isso, sendo tudo isso, ainda algo me faltava, que eu não sabia que era a minha vocação. Então, quando a gente está em busca, quando a gente não encontrou ainda a nossa vocação, a gente fica assim, uma parte muito grande dentro de nós que ainda falta e que só pode ser preenchida por Deus. E assim, a gente só consegue fazer essa experiência porque nós viemos de Deus e nós voltaremos para Ele. Então, a nossa alma anseia por isso. Nós não somos só o corpo, nós não somos só aquilo que exige aqui na Terra, que era uma exigência, né? Se a gente for pensar assim, a questão de família, da escola, de emprego, então tudo isso nós precisamos também vivenciar aqui, mas não é só isso. E isso me faltava e eu não sabia o que era. Então, quando eu estava com os meus 17 anos, quando eu fiz o retiro do Alicerce, eu fiz uma experiência muito profunda com Deus.
Deus que me ama, assim, me ama incondicionalmente e que mostrou assim o valor que tem de ser filha de Deus, né? Sem a gente ter noção naquela época assim do carisma da comunidade, porque até então era um movimento, mas aqui isso já era uma essência muito grande assim no alicerce. E quando eu fiz o retiro, eu pude experimentar esse amor de Deus. Eu sabia que era aquilo ali que me faltava. E aí, ontem, enquanto eu estava lendo essa palavra, e eu vi assim, que a nossa primeira vocação é de sermos santos, de buscarmos a santidade, né? E um pouquinho no começo, assim, do livro do Efésios, fala isso bem no comecinho, lá no capítulo 1, assim: nele Deus nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos santos e íntegros diante dele no amor. Então nós somos chamados primeiramente a sermos santos, a buscar essa santidade, a estarmos com o sagrado na nossa vida, né? Estarmos com Deus. E se a gente não colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida, fica esse vazio muito grande, que a gente vai buscando em outras coisas, que é isso que a gente vê que muitas pessoas hoje têm feito, né? E aí, essa experiência eu pude fazer através da comunidade, né? Através do carisma alicerce, que veio assim me resgatar e ver assim quanto que eu preciso buscar Deus em primeiro lugar na minha vida. E todas essas outras coisas eu vou colocando no lugar onde precisava ser colocado. E é assim que eu fui encontrando a minha vocação, né? Foi essa primeira experiência, né? De buscar Deus e de me reconhecer como filha dele. Então, essa liberdade real, né? A verdadeira liberdade, que é quando nós estamos aprisionados no amor de Jesus por nós, porque é isso que Paulo vai dizer, eu os exorto, eu prisioneiro no Senhor, prisioneiro no amor de Jesus, né? Nós encontramos a vocação, a verdadeira vocação, que é, em primeiro lugar, essa questão da santidade, que vai dizer no Catecismo da Igreja, que vai dizer, que Paulo vai dizer aqui no início da carta, né, aos Efésios, e aí causa muitas vezes essa confusão de santidade, né? Nós vamos achar que santidade é uma imagem que está longe do nosso alcance, porque nós nunca vamos fazer, por exemplo, o que Madre Teresa fez. Por mais que a gente reze, por mais que a gente se dedique, por mais que a gente busque e tal, nós nunca vamos fazer o que ela fez, né? Que foi viver no meio da pobreza, em Calcutá, numa miséria profunda. Ela sai de um convento onde ela tinha toda a estrutura, tinha toda... estava ali, era professora, e ela sente um chamado muito forte no pobre, né, caído na rua, e ouviu uma voz dizendo, tenho sede. Né? E aí ela então sai do colégio, né, daquele conforto do colégio, e vai para as ruas de Calcutá. E lá ela encontra então, e vive no meio da pobreza, e monta um hospital, e acolhe os pobres, e um lugar para acolher os moribundos, né, aqueles que estão caídos para a rua, aqueles que ninguém quer. E aí nós olhamos para ela e vamos falar assim, eu não consigo fazer isso. Né? Só que, se a gente pensar assim, nós deixamos de ser santos por uma, desculpa a expressão, por uma ignorância. Né? Porque a cada um, Deus dá a vocação específica para que nós possamos exercer nesta vida. Como disse a Daiane, nós vivemos neste mundo, então nós temos que estar enquadrados dentro desse mundo. Né? Uns precisam trabalhar, acordar cedo, estudar, cada um no seu trabalho, na sua casa, seja o que for. E dentro dessa situação, dessa realidade, é que nós somos chamados à santidade. Depois do Papa João Paulo II para cá, a igreja reconheceu a santidade de várias famílias, de várias pessoas mais comuns, né? Porque tinha assim, por exemplo, pessoas santas que viveram assim, uma experiência muito profunda com o transcendente, né? Padre Pio e tantos outros, mas aí também houve a canonização de várias pessoas, famílias, né? Que nos dá hoje esse exemplo de que nós precisamos ser santos, conforme chama a palavra
e a tradição e a magistério da igreja, nos dias de hoje, dentro da nossa realidade de vida, que é possível, né? Que é possível porque a questão da santidade não está nos nossos méritos, mas está na graça de Deus que age em nós. Por isso eu disse que, aprisionados no amor de Jesus, no amor que Jesus tem por nós, que é refletido, é confirmado na cruz, a graça de Deus age em nós na medida que nós nos abrimos para que nós nos tornemos esta imagem e semelhança de Deus dentro da nossa casa, dentro do nosso trabalho, dentro da nossa família, dentro da nossa escola, onde nós vivemos. Não precisamos... E aí que a gente muitas vezes confunde, porque a gente pensa que a quantidade de missa, a quantidade de igreja que nós vamos, a quantidade de coisas que nós vamos, que vai nos tornar santos. Não é. A missa, os trabalhos, a caridade vai fazer com que nós nos tornemos aquilo que nós somos, aquilo que Deus nos chamou a ser desde antes da concepção, quando Ele escolheu que nós nascêssemos. E ali nos deu um desígnio, nos deu ali uma capacidade, nos deu ali os talentos para que nós nos tornássemos a pessoa na qual Ele desejou. Só que, como eu disse no início, essa tal liberdade tem nos descaracterizado. Nós estamos perdendo a característica nossa de filho e filha de Deus e nos tornando aquilo que o mundo quer, aquilo que as pessoas querem, aquilo que as ideologias querem, aquilo que a mídia, né, a grande mídia quer. E nós vamos deixando e vamos nos levando, né, e nós nos tornamos às vezes como barcos, né, sem destino no mar, no rio, sem a vela, né, o vento vai levando para lá e para cá. Nós nascemos para isso. Nós nascemos nós nascemos com um desígnio de vida, né? Para que nós pudéssemos caminhar nesse mundo até quando a gente não sabe, né? Porque a gente tem falado muito agora nesse tempo da pandemia que a morte agora ficou muito mais claro esse mistério da morte, né? Porque morrem pessoas que às vezes aparentemente está bem, pessoas que estão mal continuam e a gente não sabe, né? A gente não sabe, não entende, não é para entender mesmo esse mistério da morte. Então, se nós formos deixando, nós vamos levando a nossa vida de qualquer jeito e perdendo oportunidades, sabe? A vocação dá a nós oportunidades de nos tornarmos aquilo que nós fomos chamados a ser. Quando fala em vocação, a gente já pensa em vocação religiosa, de freiras e padres, hoje, as nossas vocações hoje específicas de nossa comunidade. A gente já pensa nisso e perdemos a oportunidade de ser, dentro de casa, uma mãe buscando a santidade, um pai buscando a santidade, um filho buscando a santidade, um irmão buscando a santidade dentro de casa, dentro do trabalho, um funcionário deixando de perder as oportunidades que vão passando, porque a graça vai acontecendo na nossa vida todos os dias. A gente perde, às vezes, essas oportunidades por descuido, por achar que é só para uns, alguns são beneficiados, né, de se tornarem santos, e não é. Jesus morreu na cruz por todos, todos. Aqueles que se tornaram santos antes dele, né, no Antigo Testamento, e aqueles que se tornariam santos após ele, para todos. Jesus nos torna, é uma possibilidade de santidade, é Ele que nos dá essa possibilidade, que nos dá a cada dia, a cada instante, nas coisas mais comuns, né? A igreja, a missa, os sacramentos, são essas possibilidades para que a gente possa, no dia a dia, nas coisas corriqueiras, nos tornarmos santos. Isso que o Maurício está falando agora, sobre ser santo, é algo assim muito forte que tem no coração dele desde o início mesmo. Porque quando nós começamos a comunidade, nós não sabíamos muito bem como seria, né, qual seria a nossa missão, carisma, a gente não sabia. Mas assim, algo muito forte e que ele sempre nos falava era disso: vamos viver intensamente o dia de hoje, né? Se você é uma mãe, que você busque na maternidade
ser uma mãe sim santa, né? Buscar essa santidade em casa, né? Você como filho, né? Seja obediente, né? Respeite seus pais, busca santidade em casa, né? Você jovem que está estudando, está na faculdade, faça a diferença lá na faculdade. E em cada realidade ele ia nos falando e a gente ia vendo assim, é por esse caminho que a gente precisa percorrer. Porque isso é uma experiência que o Maurício fez e ele faz na vida dele, né? A partir da palavra fundante, a partir da experiência que ele teve muito profunda com Deus, foi depois dessa palavra que muitas coisas foram mudando na sua vida e foi de uma maneira muito natural, né? O que ele precisou ir deixando, ele foi deixando, né? O que precisou ir mudando, foi mudando e foi buscando essa santidade, foi buscando essa experiência com Deus que fazia com que ele, né, buscasse ser melhor cada dia. E é algo assim que a gente traz até hoje para a nossa vida. Porque muitas vezes a gente pode cair num erro assim de pensar, até aqui tá bom, né? Porque já faz anos, né? 14 anos e meio de comunidade. E muitas vezes eu posso parar nesse comodismo. E todas as vezes que ele fala para nós, é uma exigência porque ele faz essa experiência com Deus e busca ser melhor, busca ser mais santo. Então eu preciso também vivenciar isso na minha vida. E não é algo assim distante, não é somente para os santos, né, que foram lá de épocas atrás, né? É hoje. E a gente pode fazer essa diferença hoje. E no mais simples. Então, assim, a nossa experiência na comunidade, como missionário, como consagrado, é para a gente poder apresentar esse Cristo para as pessoas e apresentar uma vida assim também de santidade, né? Não quer dizer que todo mundo vai ter uma vocação como a gente tem, né? Uma vocação específica que Deus nos chamou, mas a partir da nossa experiência com Deus, as pessoas olharem e verem assim, é possível. Então a gente tem uma responsabilidade muito grande, né, perante a nossa vocação. Então, essa palavra, quando fala assim, eu vos exorto a levardes uma vida digna da vocação, a gente precisa honrar com essa palavra, né? Viver uma vida digna. Ou seja, a gente precisa ser coerente naquilo que nós somos chamados a vivenciar, né? Eu não posso, em nenhum momento, pensar assim, eu posso fazer mais ou menos. E isso é uma coisa que o nosso fundador sempre exigiu desde o começo. Tudo que forem fazendo na comunidade, façam assim muito bem feito. Façam com prazer e alegria, né? Façam aquilo com intensidade e façam assim, você está ali, né, para servir naquele momento e dê tudo de si. E assim, a gente sempre buscou isso desde o começo, né? Então, todas as vezes que eu, às vezes, estou meio relaxada assim, na minha vocação, peraí, eu preciso voltar e ver assim, eu preciso viver uma vida digna da minha vocação, né? Alguns momentos na comunidade, até as coisas mais simples, né? Um tempo atrás, eu até falei para as meninas aqui na comunidade, eu não sirvo para servir assim, né? Eu não sirvo para fazer as coisas na cozinha. Eu pensava isso, sabe? O meu bolo nunca dá certo. Só que eu não posso parar somente naquilo que eu acho e nas coisas que não deram certo para mim. E aí, na pandemia, eu comecei a pensar diferente. Falei assim, não, eu vou tentar fazer de novo. Eu não vou me contentar com isso. Eu vou tentar fazer porque eu vou colocar tudo aquilo. Pode ser que eu não tenha tanta habilidade como outra pessoa tem, mas o amor que eu vou colocar fazendo um serviço ali na cozinha, o amor que eu tenho pelo outro, né, para que o outro possa se sentir bem aqui na comunidade, isso vai fazer a diferença. E aí eu comecei a fazer uma experiência assim na comunidade que começou a dar certo, né? Mas é uma coisa tão simples que eu falei, mas pra gente ver que e outras coisas na minha vida foram melhorando, porque eu fui olhando pra mim falando assim, nossa, eu preciso melhorar em muitas coisas, né? Porque um pouquinho mais adiante aqui na palavra fala assim, digna da vocação que recebestes com toda humildade e mansidão. E quando eu li isso, eu fiquei pensando assim, eu sei que muitas vezes eu sou muito orgulhosa, né? Eu preciso lutar contra isso, porque é algo que eu tenho dentro de mim. E eu sei que eu só vou conseguir com a humildade. E muitas vezes a gente não quer passar por isso. A gente não quer, porque pra gente ser humilde, a gente tem que ser muitas vezes humilhado. Mas qual o Cristo que a gente segue? É o Cristo que foi humilhado, o Cristo que foi rejeitado.
E aí muitas vezes eu olho e falo assim, eu preciso vivenciar isso também para que eu possa ser uma pessoa melhor. E muitas vezes isso é difícil. E é uma das coisas que o Maurício falou para mim no começo. As dificuldades na vocação, na comunidade, não são com as pessoas. Também. Mas não é assim o principal. A maior dificuldade que nós temos na vocação é com nós mesmos. Porque quando a gente se depara com isso, que está dentro de nós, quando a gente vai se conhecendo, porque a vocação faz isso, a gente tem um olhar mais amplo para as coisas, para as pessoas e para nós, principalmente para a gente. E quando eu fui olhando para mim, vendo essas minhas qualidades, mas também vendo aquilo que não era muito bom, eu falava assim, nossa, mas eu tenho essas dificuldades dentro de mim. E aí ele me falava, mas isso é muito bom, porque você está se conhecendo a partir do olhar de Deus, para você, na sua vocação, e vendo assim, o que você precisa melhorar, o que você precisa deixar muitas coisas, porque o deixar mesmo a família, as coisas, isso também foi importante lá atrás, mas quando a gente se depara com nós mesmos na nossa vocação, a gente fala assim, nossa, eu tenho muita coisa para deixar ainda que eu não deixei. Né? Até hoje eu preciso olhar assim, no dia a dia, e ver assim, nossa, tem muitas coisas que eu ainda preciso deixar, que eu preciso melhorar e que eu preciso fazer esse esforço. E eu só consigo fazer esse esforço exigindo de mim mesma, né? A partir da experiência com Deus, a partir dessa vivência dessa palavra, de sempre me lembrar que eu preciso ter uma vida coerente, a minha vocação, e responder a minha vocação de uma forma digna. Eu não tenho dúvida nenhuma que nós estamos vivendo os tempos que nós estamos vivendo, né, no mundo. Nós vamos falar de Brasil, né, vamos falar do nosso estado, da nossa cidade, por essa falta de nós assumirmos as responsabilidades de nos tornarmos pessoas melhores, de fazermos a diferença. Nós vamos sempre, como eu disse lá atrás, a liberdade, a falsa liberdade, essa tal liberdade tão ansiada, que as pessoas anseiam, que buscam, né, tem nos tornado pessoas que não reconhecem que nós precisamos fazer a diferença. Somos nós, a partir de nós, em casa, no trabalho, no meio que nós vivemos. Precisa partir de nós. Se nós fizermos isso bem, nós vamos transformar o mundo. Né? E eu gosto sempre de dar exemplos reais que acontecem na minha vida, porque senão a gente fica muito poético as coisas de Deus. E as coisas divinas acontecem conosco todos os dias, mas nós não percebemos. Né? Ontem eu e a minha irmã fomos tomar vacina, né? A segunda dose da vacina. E nós fomos atendidos por um enfermeiro, não sei o nome dele, não o conheço, até as meninas conhecem, da comunidade, eu não conheço. Mas o cara, ele foi de uma gentileza, de uma mansidão para nos atender, pelo menos comigo, com a minha irmã, acho que com todos, né? Que eu fiquei assim pensando, por que as pessoas não são assim? Por que nós não somos assim? Né? Nos tratou com alegria, nos tratou com respeito, e no final ele disse assim para mim ainda, Deus abençoe. Eu falei, gente, quantos de nós às vezes rezamos, vamos na igreja e não somos capazes de falar isso para os outros? Não somos capazes de tratar as pessoas desse jeito? Eu na hora pensei comigo assim, eu tenho que ser assim, cara. Não sei se sou, mas eu tenho que ser igual a esse enfermeiro. Diante de uma pandemia, eu acho que ele ficava ali, não sei, né, o dia inteiro, não sei, aplicando, fazendo a mesma coisa, todo mundo. E eu percebi que todo mundo que chegava me chamava para tirar foto, porque todo mundo quer tirar foto, né? A mãe, o filho, ali, não, pode vir. Ele fazia as posições para as pessoas tirarem a foto, numa alegria. Não, se nós acordássemos de manhã e fôssemos fazer o que nós temos que fazer, no trabalho, em casa, seja o que for, nessa disposição, o mundo seria melhor. E eu pensei assim, esse cara faz a diferença. Não sei onde mora, não sei quem é, talvez eu nunca mais encontre, não sei. Mas ele faz a diferença e nós precisamos ser assim. Mas nós não reconhecemos. Olha no nosso dia, vamos fazer uma avaliação no nosso dia, o quanto nós reclamamos. E eu tenho certeza que ontem e hoje, principalmente hoje, né? O quanto nós reclamamos da chuva, do frio. Eu brinco muito com elas aqui, que é assim, quanto tempo faz que não chove? Né? Sol. Aí hoje, tenho certeza que o menino me acordou e falou assim, hoje que eu ia lavar roupa, vai te catar, né? Como diz o filho. Não é? Por quê?
Porque nós criamos em nós já esse espírito de reclamação, de não estar contente. Eu fui tomar banho agora há pouco, né? E fiquei pensando assim, eu tenho um banheiro, eu tenho fechado, eu tenho um chuveiro quente, né? Os meninos aqui de hoje de manhã foram buscar leite aqui no nosso vizinho, né? E ele acorda 3h30 da manhã, e com essa chuva de hoje, acordar 3h30 da manhã, porque a vaca não quer saber se está chovendo, se é feriado, ela quer comer para poder dar o leite. E a gente reclama, né? E eu estou falando isso porque esse tipo de vida, que a gente não vê a graça acontecer na nossa vida, todo momento, nós deixamos de ser santos. Simplesmente. Aquele enfermeiro, de repente a vida dele, sei lá, né? Mas naquele momento, ou naqueles momentos, ele está buscando a santidade. E ele está se tornando possibilidade de santidade na vida dele e na vida das pessoas. Entende o que eu estou falando? Nós não precisamos estar com a mãozinha posta, ou ter uma imagem feita de resina ou de outra coisa, não sei, gesso. Não, nós somos seres que nós somos, né? Uns mais bonitinhos, outros mais feios um pouco, outros, porque é relativo isso, né? Mas, entende? Mas com alegria. Mas você não sabe o que eu estou passando. Então, gente, esses dias uma pessoa conhecida, um amigo, falou para mim assim, está muito difícil. Falei, nossa, então empatou. E para mim está difícil também. E se você sair na rua aí, você vai encontrar muita gente dizendo assim, está difícil. Então está difícil para todo mundo. Mas o que muda? Muda a nossa capacidade de entender a vida, de entender quem eu sou. Porque daí as coisas externas, os problemas, irão acontecer. Irão fazer a gente sofrer. Irão fazer a gente carregar a nossa cruz. Mas de outra forma. Porque como é que, acho que eu já falei aqui, eu vou repetir. Como que a gente imagina Jesus carregando a cruz? Né? Reclamando? Pai, eu vou carregar essa cruz aqui, os caras aí não vão nem dar bola. Tem muita gente que não está nem aí com isso. Para com isso. Ou ele ficou pensando assim, eu vou carregar essa cruz. Vai doer o meu ombro. Vai doer as minhas pernas, minha cabeça, a coroa de espinhos. Mas porque eu acredito que esse sacrifício vai salvar todo mundo. O que você acha aí que Jesus pensou? Né? Será que ele carregou a cruz dizendo assim, o Maurício vai ficar aí um monte de tempo da sua vida aí, depois vai dizer que se mudou de vida e não sei o que e tal, ou a Daiane e não sei o que e tal. Ele não pensou isso, cara. Isso fica claro lá na cruz, lá em cima, quando ele diz assim, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Eles sabiam o que estavam fazendo. Sabiam, porque não deram oportunidade para Jesus se defender, foi feito tudo errado, crucificado, fizeram. Sabiam. Mas o que Jesus está dizendo? Pai, eles até sabem o que estão fazendo, mas eu estou aqui para isso, para dar a oportunidade a eles da reconciliação, da mudança de vida, e isso Deus está nos chamando agora. Eu preciso acordar amanhã melhor, eu preciso ser uma mãe melhor, um pai melhor. E o que é esse pai melhor? Deixar o filho fazer qualquer coisa? Não é isso que eu estou falando. Estou dizendo assim, ter alegria de ser mãe, ter alegria de ser pai, ter alegria de ser filho, de ser funcionário. Uma vez eu fiz um curso, né, de orientação agora de trabalho, e a pessoa que estava ministrando o curso falava isso. Tem gente que sai para ir trabalhar como se estivesse indo para a guerra, né? Já sai de casa armado, já sai de casa revoltado, já chega no trabalho, a primeira pessoa que fala alguma coisa já se revolta, e assim é no trabalho, assim em casa, assim com o filho, com o neto, enfim, com tudo. Isso vai descaracterizando o que nós somos, o que nós podemos ser, porque nós podemos ser ainda. Porque quando nós vamos morrer? Não sei, né? Quando que vai ser o nosso fim? Não sei. Pode ser. E quando que nós vamos mudar? Quando que nós vamos dar oportunidade a Deus de agir em nós nessa prisão no amor que nos torna livres para sermos santos? Quando que isso vai acontecer na nossa vida? Então, a pandemia, o desemprego, a dor, o sofrimento, porque na impressão que só morre gente agora de Covid. E não é. Morrem pessoas de câncer, de tantas situações, né, diferentes. O que isso vai significar na nossa vida? Só sofrimento? Só vai ser para nós nos revoltarmos?
e às vezes até com Deus, nos revoltamos com Deus, porque dá a impressão que tem gente que acha que Deus fica lá em cima, olhando assim, vou jogar uma praga neles, Pô, aí muda tudo o que Deus fez em Jesus Cristo por nós. Que Deus é esse? Que uma hora é bom, outra hora é ruim, outra hora castiga, outra hora... Né? Deus é Deus, gente. E a imagem de Deus, Criador, está em Jesus Cristo, na luz do Espírito Santo, e que é amor. E que nos ama, como diz a Daiane no comecinho, incondicionalmente. Que não fica pedindo para nós, só vou amar se você for assim. Mas espera de nós que nós correspondamos a esse amor. Nós precisamos corresponder a esse amor, não por Deus, não vai me tornar o melhor. Se eu corresponder ao amor que Deus tem por mim, e ser um cara bonzinho, e fazer as caridades, ajudar as pessoas, vai tornar Deus melhor? Não, Deus é Deus, vai nos tornar melhor. É isso que Deus quer. Quer que nos tornemos melhor. Ele fica, né, não sei, porque daí não é ser humano, não é assim. Mas o que torna Deus, a felicidade em Deus, daí nós olhamos isso no Cristo, né? É essa possibilidade de salvação, de santidade nossa. Porque nós não vamos para o céu só por ir para o céu. Nós vamos para o céu porque nós vamos nos tornar santos. Porque nós vamos nos tornar mais semelhança e vamos ver Deus face a face. Isso não é uma brincadeira. Isso é coisa séria. Que vai acontecer. Só tem dois caminhos, um ou outro. Né? A palavra vai dizer, vai chegar um dia, né, no juízo final, em que serão separados. Que dia vai ser esse? Não sei, mas vai ter um dia. Logo em seguida nós morremos, já acontece, vai esperar, não sei, porque depois o tempo é outro. Mas vai acontecer. E que mãe que eu fui? Que filho que eu fui? Que pai que eu fui? Que avô que eu fui? Que funcionário que eu fui? Que consagrado que eu fui? Nós vamos responder por isso. Entende? Agora, essa resposta que dá é através do nosso melhoramento, daquilo que nós nos tornamos pessoas melhores. Né? Isso é possibilidades que a graça de Deus todos os dias nos dá quando nós acordamos e abrimos os olhos. Quando acordo de manhã, que eu abro o olho, eu tenho que olhar e ver assim, a graça vai acontecer na minha vida hoje, porque já aconteceu, senão eu não tinha acordado. Né? Eu vejo assim que a vocação tem sentido quando a gente se coloca à disposição para servir. Porque eu vejo muito assim, quando a gente reclama muito, quando a gente vê as pessoas reclamando, eu falo por mim mesmo. Tem hora que eu reclamo muito e falo assim, nossa, meu Deus, não posso reclamar, o senhor faz tanto por mim, né? Hoje mesmo está partilhando com o Maurício um milagre, né? Que aconteceu na minha vida, assim, estava contando para ele, eu falei assim, e tem momentos que a gente é ingrato, né? Que a gente fica reclamando. E eu vejo assim que muitas vezes a gente para nessas reclamações porque a gente ainda é muito egoísta, porque a gente fica pensando só em nós. E a gente precisa se colocar a serviço. Porque quando a gente se coloca a serviço por amor a Deus e ao próximo, esse olhar ele muda. Porque aí a gente vê a necessidade do outro e vê assim, ele precisa muito mais do que eu. Eu preciso buscar Deus para minha salvação e através dessa busca eu vou ajudar o outro também a encontrar essa salvação. Esses dias atrás a gente estava assistindo um filme da Santa Dulce, da irmã Dulce. Esses dias a gente estava assistindo aqui em casa. Olhou pra mim, eu não estava assistindo, ela que eu vi. Eu subiu o nome da Santa, eu falei assim. Aí a gente estava assistindo e todos os pedidos que ela fazia para Deus, ela fazia para as pessoas. Todas as orações ela fazia para as pessoas. O acordar dela, o abrir os olhos para começar o dia, a missão toda, assim, o andar o dia todo, né, de sair, de servir, era assim, era pro outro. Ela não pensava em si. E eu comecei a olhar todo o filme, assim, as cenas, e pensava assim, nossa, como que eu estou respondendo a minha vocação? Né? Eu, que já sou consagrada na comunidade, já fiz meus votos, eu sou celibatária, né? Então, assim, essa vocação do celibato, eu preciso, o amor que eu faço com Deus, essa experiência do amor com Deus, ele precisa se expandir, precisa levar para as pessoas, chegar no outro, né? O outro precisa também experimentar esse amor. Como que eu estou fazendo isso? Comecei a me questionar e olhar para mim mesma e falar assim, nossa, parece que muitas vezes eu penso em mim só, né? Não só em mim, mas muitas vezes eu ainda paro nisso de, eu gostaria que fosse desse jeito, eu queria que fosse assim, e pensando nas minhas vontades, eu falei, ela não pensou na vontade dela em nenhum momento, né? E é uma realidade muito
próxima de nós. Né? Aqui no Brasil, uma época bem próxima, né? Não foi assim muito longe, na Bahia, a realidade, né? da pobreza, da fome, das pessoas que pediam ajuda, assim, é muito, muito próximo de nós. E ela conseguiu viver essa santidade, ela conseguiu viver através da vocação dela de levar para aquelas pessoas o que eles precisavam. E eu pensava assim, nossa, eu preciso então fazer mais, né? Eu preciso exigir mais de mim, porque aqueles que chegam aqui na sede precisam encontrar algo diferente, precisam encontrar um brilho assim na vida deles que esteja faltando, uma esperança que pode ser que não tenham mais no coração deles, né? Quando eu saí para fazer alguma missão, né? Quando eu saí para vender pão de mel, quando eu encontrar com as senhoras aqui do bairro, eu preciso levar para elas aquilo que elas estejam precisando, né? Eu preciso olhar para elas e ver assim, a necessidade e responder para elas através da minha vida. Né? Muitas vezes não pode ser que não seja nem com palavras, né? Isso é até uma frase do Maurício, de que a nossa vida precisa falar por si só. Então eu preciso vivenciar isso, eu preciso assim, através da minha vida, levar para essas pessoas o que elas estejam precisando. Né? Talvez seja um olhar, talvez seja somente de parar e escutar e assim encontrar através da nossa vocação aqui o próprio Cristo, de encontrar esse amor de Deus que vai fazer com que elas encontrem, né, a esperança, encontrem a fé que esteja faltando na vida delas. Enquanto nós somos essas pessoas que reclamam que nada está bom, não está contente com nada, como que nós vamos ouvir a necessidade do outro? Nunca vamos ouvir, porque nós estamos ouvindo a nossa, né? É nós falando para nós. Né? Eu preciso disso, eu quero aquilo, não é justo isso, Deus não me deu isso, só deu para o outro, e não sei o que, porque não eu, porque não sei o que, nós não conseguimos ouvir o outro. Você lembrou muito bem, a irmã Dulce, aqui no Brasil, aqui perto de nós, na Bahia, uma mulher que nasceu numa família, igual todo mundo, e teve a mesma oportunidade de dizer sim ou não, de usar a tal liberdade ou não, e ser prisioneira ou não em Jesus Cristo. Ela faz a opção dela, de querer, e aí, claro, Deus tem um desígnio e dá a ela essa possibilidade de ela fazer o que ela fez, né? Que se parece muito com Madre Teresa de Calcutá. Agora, nós também, né? Nós precisamos ter esse olhar, né? Ter esse sentimento, essa percepção de que do olhar de Deus para nós. Porque senão, nós vamos nos perder, né? Porque é o olhar de Deus que nos direciona, que nos conduz. Senão, se for o nosso, se for de alguém, nós vamos nos perder. E às vezes perde-se tanto que não se acha mais a saída. Né? Aqui na comunidade, aqui no bairro onde está a sede da nossa comunidade, nós temos encontrado aí várias situações. Né? A gente não pode resolver tudo, mas aquilo que é possível, a gente vai tentando. Né? Tem um rapaz agora que o Ângelo aí encontrou aí, e 30 e poucos anos, mas dos 19 até agora, ele usou essa tal liberdade, né? De fazer o que queria, o que dava na cabeça, e aí essa tal liberdade trouxe prisões, trouxe dependência química, alcoolismo e agressões e assalto, enfim. E agora pediu ajuda. Né? Só que assim, usou tanto da liberdade, usou tanto da coisa, achando tanto... Isso não tem problema, né? O que eu ouço muito hoje é assim, isso não tem problema. Mas é só um copinho, é só um... Não tem... Chega num ponto, às vezes, que não tem saída. Graças a Deus, o Anjo conseguiu, né, uma internação para ele na Fazenda Esperança, e nesse próximo sábado estamos rezando para que dê tudo certo, porque ele tem uma possibilidade de se reencontrar, né? Trazer de volta a dignidade e ser aquilo que ele é. Né? Mas assim, nós vamos desgastando. E por outro lado, às vezes não entramos na dependência química, não entramos no alcoolismo, nada, mas vamos carregando em nós uma tristeza. Vamos carregando em nós algo assim, amargando a vida, né? Vai tornando a vida amarga. Tem pessoas assim que não tem um brilho, né? Não tem... Acho que foi o evangelho de ontem que disse que um dia nós vamos brilhar, né?
no juízo final, os justos brilharão, né? Jesus falando para os discípulos. Mas tem gente que não brilha nada aqui. E como é que vai brilhar lá na vida eterna? Não vai brilhar nada. Nós temos que brilhar. As pessoas têm que olhar para nós e achar alguma coisa, né? Só que a gente vai, a vida vai, né, vai se deixando levar pelos problemas, pelas situações que muitas vezes esses problemas são sérios, são graves. Mas a gente vai diminuindo a nossa capacidade de enfrentamento. E aí nós vamos perdendo o brilho, perdendo o jeito de ser, né? A imagem e semelhança de Deus, nos tornamos qualquer imagem, qualquer semelhança, né? E vamos perdendo as oportunidades que a vida nos propõe. Porque da mesma forma que a vida, o mundo propõe e apresenta dificuldades, sofrimentos, desafios, Deus apresenta soluções, consolo e saída para as situações. Pode ter certeza disso. Nós confiamos nesse Deus, na qual nós assumimos o compromisso de viver intensamente essa nossa vocação, porque nós acreditamos e já, por experiência própria, que Deus está conosco. Quando Jesus diz, eu estarei convosco todos os dias, ele não mentiu, está conosco todos os dias. Então, da mesma forma que a vida apresenta desafios, apresenta dificuldades, obstáculos profundos, Deus está conosco para que nós possamos superar, ultrapassar e continuar a nossa vida, porque ela precisa continuar. E ela precisa continuar. Agora, não é para continuar também de qualquer jeito, não é para continuar assim por continuar, agora já foi, né? Não, nós vamos perder pessoas queridas, nós vamos perder pessoas da nossa família, vamos perder amigos, vamos perder, né? Mas nós vamos continuar acreditando na ressurreição, acreditando que há uma vida eterna, acreditar no Cristo. Não é só isso aqui. Se a vida for só isso, que gosto que tem? Então vamos aproveitar mesmo, vamos curtir mesmo, né? Que é a linguagem aí da juventude, vamos curtir a vida. Mas o que é curtir a vida? É estragá-la? Né? É destruí-la? É jogá-la no lixo? Isso é curtir a vida? Isso é curtir couro. Antigamente curtia couro, acho que hoje eu não sei como é que funciona mais. Antigamente era curtir couro, você tirava o couro da vaca, do boi e punha no sol e ficava lá aquilo estouricando. Isso era curtir o couro, para usar depois para outra coisa. Nós não somos nascemos para isso, para ser curtido no sol e ficar estouricado, né? Nós nascemos para viver. Agora, essa vida, ela tem realmente compromisso, ela tem realmente desafios, né? Ela tem os comprometimentos que nós temos que ter, mas ela é muito mais saudável quando nós nos tornamos esse prisioneiro do amor de Deus, para nos livrar desse outro amor da vida e do mundo aí que nós estamos vendo, que está levando as pessoas ao suicídio, né? Aqui em Pinda acontece muito, é que a gente não fica sabendo, não sai a notícia, só quando é amigo de alguém que a gente fica sabendo, fora isso a gente não fica sabendo, e acontece muito a juventude, acaba, por quê? Viver para quê? Né? Não tem sentido isso aqui. Hoje está bom, amanhã está ruim. Eu preciso encontrar esse brilho, preciso encontrar esse Jesus Cristo, para ver se é verdade de Jesus Cristo. Nós temos que ter. Uma das coisas que me norteou, né, nessa minha vocação foi a curiosidade de querer saber quem era Jesus Cristo de verdade. Né? Um abraço para o Chico Cunha. Quem é Jesus Cristo de verdade? Porque é muita teoria, né? Tem falado que você lê a Bíblia, lê sobre Jesus, você escuta alguém pregando, e eu sempre quis fazer a experiência, né? Buscar, entender realmente Jesus Cristo quem é. Porque nós vamos fazer essa experiência, senão é teoria, e a teoria passa, o conhecimento fica aqui, mas aqui precisa ter essa experiência. E aí eu consegui, graças a Deus, graças a Ele, né? Essa busca de encontrar e poder ser aquilo que eu busco ser e fazer aquilo que eu busco fazer. Porque assim, o reino dos céus não é só, né, quando a gente morrer e encontrar Deus, né, assim, né, se Deus quiser a gente for pro céu, a gente viver o reino dos céus. Mas assim, o reino dos céus já acontece hoje na nossa vida, né, o próprio Cristo, essa experiência com Cristo, não só assim, de um Deus que parece, quando a gente vê as pessoas falando, é uma experiência tão longe assim, né? Parece que é um Deus tão distante, mas é uma
presença assim de uma pessoa mesmo na nossa vida, onde a gente pode ter esse relacionamento, esse diálogo. Então a gente pode experimentar e através dessa vocação, né, que cada um é chamado a vivenciar, porque não é somente para nós, mas é para todos, né? Isso que o Maurício estava falando. Cada um tem uma missão específica aqui na Terra, né? Não veio aqui à toa. Então, encontrar essa vocação é encontrar essa realização, encontrar essa felicidade, um sentido, né, para a sua vida. Para ter esse sentido e entender assim, o que eu estou fazendo aqui. Para que aí sim eu possa olhar e ver assim, eu quero chegar lá na vida eterna, eu quero vivenciar essa salvação. Mas essa salvação, para eu alcançar, eu preciso buscar ela hoje. Então precisa ser sim, de uma forma muito exigente, né? A exigência do Evangelho, precisa ser muito radical, precisa ser assim, alicerçada mesmo no Cristo. Eu tenho certeza de que as condições para que nós sejamos aquilo que nós precisamos ser, elas são iguais para todos. Para aqueles que rezam, para aqueles que não rezam, para aqueles que vão na missa, para aqueles que não vão na missa, as condições são as mesmas. Claro que quem reza, quem vai na missa, consegue entender melhor, consegue ter essa compreensão maior, melhor do que é esse chamado de Deus, do que é essa vocação que Deus tem para cada um de nós. Mas as condições, Ele dá a todos igual, não tem diferença. Só que, como eu falei, a gente vai deixando passar, a gente vai achando que não é com a gente vai, não é o tempo, não deu meu tempo ainda. Quantas pessoas a gente tem encontrado, né? Dizendo assim, não é minha hora ainda não chegou. Mas quem que sabe essa hora não chegou, né? Como é que a gente sabe isso? Como é que é possível isso, né? Eu fui tarde, né? Eu descobri que eu tinha uma vocação específica, tarde assim, né? Já com a idade e coisa. Mas Ele nos dá a mesma condição, né? A possibilidade para todos, o amor é o mesmo, né? Que a gente não consegue compreender, porque o amor de Deus não cabe aqui, no entendimento humano. Se você olha para Jesus, tem certas coisas que você fala assim, mas não é possível, né? Porque Ele dá a mesma condição para os pecadores, Ele sendo na mesma que os pecadores, Ele dá a chance para aqueles que o traíram, Ele chama aqueles que não têm capacidade, né? Que seriam incapazes de exercer aquele mandato, aquela função, e é isso que Ele chama, é isso. Então você olha e fala assim, não consigo entender, né? E você olha para a cruz, você não consegue, você fala assim, tem gente que acha que até hoje que não é possível, né? Só morreu do jeito porque era Deus, tal, não é capaz de entender aquele humano, tal, e sofreu tudo aquilo. Então, a gente, por isso, né, por essa nós não temos essa plena compreensão do amor de Deus, a gente acha que Ele olha mais para uns, Ele dá algumas coisas para outros, Ele facilita para uns e para outros não, e há uma dificuldade, e a gente vai se contentando com isso também, a gente vai achando que é assim mesmo, né? E a gente acaba não dando os passos que nós precisamos dar. A cada um de nós é dada a chance, é dada a possibilidade, é dada as oportunidades, é dada as capacidades, para que a gente seja aquilo que Deus quer que nós sejamos. E acho que isso tem que ser a maior busca do ser humano. Buscar ser aquilo que Deus espera de nós, aquilo que Ele criou. O que será que Deus nos criou? Que jeito? Para quê? É dessa forma? Eu tenho que olhar para mim e ver, é isso? Me contenta isso? Né? Porque tem que haver um descontentamento dentro de nós enquanto nós não encontrarmos a verdadeira vocação, enquanto nós não encontrarmos aquilo que realmente Deus pensa de nós, a forma que Ele nos enxerga. Tem que haver dentro de nós esse incômodo. Né? Enquanto não houver, a gente vai ou ficar conformado com as coisas erradas, ou vamos achar também que nós já somos santos. E já está pronto, já está beleza, então não precisa fazer mais nada. Então, enquanto houver dentro de nós esse inconformismo, né, no sentido assim, de uma busca por Deus na nossa vida, pela santidade, nós sempre estaremos a caminho, nós sempre estaremos caminhando, sempre estaremos renunciando, sempre abrindo mão de certas coisas, conquistando algo, perdendo alguma coisa e tal. Vai ser assim. Mas tem que haver em nós esse desconforto, né? Essa busca, né? Sair das estruturas já normalmente criadas por nós, né? Algo definido, eu sou assim, eu nasci assim, né? Isso não nos leva a nada, pelo contrário,
vai fazendo que a gente vá regredindo naquilo que nós podemos ser ainda, naquilo que a gente é capaz de fazer ainda, de sonhar ainda, de ter sonhos, né? A gente, às vezes tem pessoas que acham que só que a juventude, não, todos nós precisamos sonhar, precisamos ter projetos, precisamos acreditar, precisamos despertar para algo novo, sempre precisa ter na nossa cabeça algo novo, né? Chega daquilo de todo dia, da mesma coisa, às vezes a gente precisa fazer a mesma coisa todos os dias, né? Porque de repente o trabalho nosso exige isso. Mas nós precisamos ter sonhos, precisamos ter criatividade, precisamos despertar sempre essa busca em nós de que há algo novo a se fazer. Né? A vocação traz muito isso, né? As nossas vocações trazem muito isso. Há sempre algo novo a se fazer. Imagine se nós que trabalhamos com a evangelização dessa juventude nas escolas, que hoje é complicado, tem coisa que a gente olha e fala assim, não é possível, né, que seja assim. Nós que vamos na Fundação Casa, nós que estamos aí na rua, encontrando as pessoas, se a gente perder a esperança, né? A gente achar assim, foi você que escolheu isso, né? Aí, que evangelização é essa? Não é a evangelização do Cristo, que sempre olhava e acreditando nas pessoas e dando oportunidade. Então, a nossa evangelização diz assim, sempre há algo novo a se fazer e sempre há uma esperança. Sempre há essa possibilidade de uma mudança, de algo novo, porque a graça de Deus está aí. Assim como o ar que nós respiramos está aí para todo mundo, de graça, existe a graça de Deus para nutrir a nossa alma, totalmente de graça, totalmente disponível, sem cobrança nenhuma, sem exigência nenhuma de Deus, apenas acreditar, crer. Aquele que crê será salvo, né? Crê no Jesus Cristo, crê na Santíssima Trindade, que nós conseguiremos atingir aquilo que Deus espera de nós. Bom, acho que chegamos aí ao final, né? E daí as pessoas que quiserem nos conhecer melhor, às quartas-feiras temos falado isso, ou quiserem nos ajudar, esse final de semana tem evento, né? Fala aí. A gente não vai ter nossa festa junina aqui na sede, né? Por causa da pandemia. Por causa da pandemia, mas nós não vamos deixar passar em branco. A gente vai ter no sábado um Arraiá Delivery, que a gente vai estar entregando, né, na sua casa, só fazer uma encomenda, né, só fazer o seu pedido pra gente, de bolinho caipira, pão com linguiça, vai ter doce de abóbora, pé de moleque, e fazendo o seu pedido a gente anota que certinho a gente entrega na sua casa, e é uma das formas assim de você estar colaborando com a nossa obra. Né? Não é só comprar, mas assim, ajudar numa obra de evangelização. É pensar assim que outras pessoas também conhecerão, né, o Cristo que a gente busca vivenciar a cada dia na nossa vida. Também tem na comunidade a oportunidade de você nos ajudar sendo sócio evangelizador. Né? Nós temos uma ficha de sócio, a gente vai até a sua casa, você pode estar preenchendo essa ficha, pode estar colaborando o valor que cada um pode. Também temos um carnezinho da construção, que nós estamos em construção aqui na nossa sede, então a gente precisa muito da ajuda de cada pessoa e a gente vê assim como que Deus tem providenciado, né, na nossa vida, aqui na nossa comunidade, nessa obra através das pessoas. As pessoas têm sido canal da providência para nós. Então a gente já agradece muito, né? Queremos agradecer as pessoas que têm nos ajudado já nesse arraiá, que já está chegando as doações pro material, né, da arrecadação que a gente já tá arrumando já para sábado, né? Então as pessoas já têm nos ajudado, pessoas já têm comprado também, mas você que ainda não comprou pode estar comprando. Pode estar entrando em contato com a gente aqui pelo Facebook, pelo Instagram, pelo WhatsApp da comunidade, né, que sou eu mesmo que respondo. E é facinho, o número é 3645-2121. E nesse número você pode estar falando com a gente, pode estar nos ajudando. Tem a Diana Pereira que entrou ali. De Angola? É de Angola, a Diana. Nossa, um abraço para você. Nós conhecemos a Diana e mais algumas aí na Jornada Mundial da Juventude. Elas ficaram aqui na nossa casa, né? Não aqui, mas na outra casa. A gente acolheu elas. De Angola, e agora estou vendo que ela entrou ali. Um grande abraço, né? Quanto tempo, saudades. Olha, estamos ficando chique aqui, velho. Chique, tá. Nós temos Arraiá Delivery. Agora temos pessoas internacionais me acompanhando aí. A Sueli, que entrou também, a mãe da Maísa, a Laísa, a irmã dela. Então, muito obrigado pelo carinho de vocês, pela atenção. E agora tem um tal do Pix aí, né? Que é tão fácil agora para ajudar a comunidade.
E você que ajuda tem os mesmos méritos daqueles que evangelizam. Então, aproveite a oportunidade. Deus está dando essa oportunidade aí para você ser um sócio evangelizador conosco, né? Então, obrigado mais uma vez. Deus te abençoe e que a gente possa ter nessa noite contribuído de uma forma ou de outra para que as nossas vidas melhores. Esse é o nosso desejo, que as nossas vidas sejam vidas melhores para nós e para os outros, para agradar assim o coração de Deus. Então, pedir aí que Deus nos dê a graça de uma bênção nova, que nos atinja aqui, atinja você aí, você que colocou aí seus pedidos de oração, né? Vou colocar aí que essa bênção possa realmente atingir a todos nós. E esperamos quarta-feira que vem a sua presença mais uma vez. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.